Vale a pena servir a Deus. Amém. Glória a Deus. Esse testemunho da irmã Claudete sirva de lição para nossas vidas, né? Nós que temos filhos e temos que ser duro na hora certa, ser sensível na hora certa e não esquecer de ensinar o caminho de Deus para os nossos filhos. Porque Deus, quando escolhe, Ele escolhe lá no ventre da mãe. Ele nos separou para uma missão na terra. E a missão é levar a palavra dele a cada coração, a cada vida. E cada processo de experiência que nós passamos na terra é com crescimento espiritual. A irmã Claudete é intercessora da igreja. O intercessor tem que orar. Tem que interceder pelas vidas. Amém? Amém. Então Deus ensinou para ela como é que ela deve fazer agora. Porque ela passou por uma experiência. Se ela não passasse por essa experiência, ela talvez não crescia espiritualmente. E com certeza nós acreditamos, irmãos, e cremos que a mão de Deus está sobre os seus fiéis. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por isso, então. Irmãos, nós estamos numa campanha chamada A Grande Campanha da Pedra de Davi. O que essa pedra simboliza? O que ela significa? Nós estamos num processo de desafio espiritual, de batalha espiritual. Então, cada campanha que Deus coloca no meu coração para fazer para a igreja tem uma mudança e um agir diferente de Deus. Então, quando Deus me colocou no coração sobre essa campanha, na verdade, Deus me deu 44 títulos de campanha, está ali na minha agendinha velha. Quando eu estava buscando a presença do Senhor e lendo a Bíblia, Deus começou a me dar os títulos das campanhas. E eu falei, Senhor, mas eu estou pequeno ainda para fazer esse tanto de campanha. E Deus falou assim, ó, guarda isso com carinho, porque isso aí vai servir para o seu grande ministério. Aí Deus veio e começou a falar para mim, montar uma campanha por mês na igreja. E eu tenho visto o resultado disso. Amém. Prova disso é a irmã Claudete testificando aqui sobre a filha dela. E eu creio, irmão, que a mudança vai ser grandiosa. Amém? Glória a Deus. Sexta-feira nós começamos a campanha. Deus me deu o primeiro título da campanha, do tema da campanha. Ungidos como guerreiros. Ungidos como guerreiros de Deus. E falando sobre a vida de Saul. Nós vamos chegar lá onde nós queremos chegar, amém, irmãos? Amém. Então tem um processo, nós chegamos lá, nós queremos pegar aquela pedra poderosa de Davi e vamos destruir o gigante da nossa vida, em nome de Jesus. Continuando a mensagem, hoje nós temos uma segunda etapa. Eu ungir a cabeça de cada um na sexta, foi? Foi. Tá, amém. Amém. Porque Samuel, como profeta de Deus, derramou o óleo de unção sobre a cabeça de Saul. Então eu quero profetizar aqui, eu represento o profeta de Deus hoje neste lugar, amém, irmãos? Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje eu sou Samuel e vocês são Saul, tá certo? Pode falar, meu, não entender não. Amém. Amém? Amém. É um aprendizado, um crescimento espiritual. A partir dessa caminhada, vamos crescer. Como a vida de Saul, depois vamos passar para a segunda parte. Presta atenção agora. Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. E nós vamos começar a entender a vida de Samuel, de Saul através de Samuel, o profeta de Deus. Que Deus escolheu Saul para governar o povo de Israel. Vamos entender. Eu dividi aqui a mensagem de hoje em algumas partes. Primeira parte, dominado pelo Espírito de Deus. Fala assim, dominado pelo Espírito de Deus. Primeira parte da mensagem, né? Então vamos lá então. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6 a seguir. Diz assim: então o Espírito do Senhor dominou você, e você vai agir como um profeta. Junto com eles ficará uma pessoa diferente.
Então o Espírito de Deus dominou a vida de Saul e fez ele se tornar um profeta como aqueles profetas. E a vida dele se tornaria diferente. Então a vida do cristão, do servo de Deus, tem a presença do Espírito de Deus. É dominado pelo Espírito do Senhor. E ele também tem como servo do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Pode ser um profeta de Deus na vida dele, pode ser um profeta de Deus na casa dele, pode ser um profeta de Deus sobre a cidade dele, pode ser um profeta de Deus sobre o estado dele, onde ele mora, pode ser um profeta de Deus sobre o Brasil, onde ele mora, pode ser um profeta de Deus sobre toda a terra, porque o Espírito de Deus está sobre ele. Então Deus falou assim, então o Espírito do Senhor dominou você, e você vai agir como um profeta, junto com eles, com os outros profetas, e ficará uma pessoa diferente, mudada, transformada. Glória a Deus. Amém? Amém. Verso 7. Quando isso acontecer, faça tudo o que tiver de fazer, pois Deus estará com você. Glória a Quando Deus, isso acontecer aleluia. na tua vida, você sentir a presença do Espírito Santo dentro de você, sentir um arrepio gostoso, da pontinha do dedão até a cabeça dos pés, faça tudo diferente. Faça tudo o que Deus mandou. Faça tudo o que Deus ordenou na sua vida. Porque você está ungida para as batalhas. Glória. Você está com o poder do Deus vivo dentro de você. O Senhor está em você e você tem o poder e a autoridade para desafiar até o seu inimigo. Amém? Aleluia. Verso 8. Vá na minha frente para Gilgal, e eu me encontrarei com você lá, e oferecerei sacrifício, que serão completamente queimados em oferta de paz. Espere. O que Samuel fala? Espere. Eu sou o profeta de Deus. Eu sou Samuel hoje. Espere 7 dias, até que eu chegue, e diga o que você deve fazer. Glória a Deus. Samuel expressa para Saul, você vai na minha frente para Gilgal. Espera 7 dias. E quando eu chegar lá, eu vou te falar o que você deve fazer. Samuel fala para ele, dá uma ordem para Saul. E ordena para ele esperar. Fala assim, eu quero esperar. Eu quero esperar. E não vou vacilar. Não vou vacilar. Amém? Amém. Então, Samuel expressa para ele, fala assim, 7 dias. E se ele atrasar? Você vai continuar na obediência? Amém? Mas presta atenção, hoje vocês é Saul, é ungido por Deus. Aleluia? A glória a Glória a Deus. Deus. E o Espírito de Deus está sobre Vocês, nós. vocês. Samuel, profeta. Eu considero profeta de Deus hoje. Glória a Deus. E nós estamos falando sobre profeta. Verso 9. Deus mudou o coração de Saul no momento em que ele se despediu de Samuel. Presta atenção. O coração de Saul mudou. Deus mudou o coração de Saul no momento em que ele se despediu de Samuel. Deus mudou o coração de Saul. Por que, Senhor? Vamos entender um pouquinho. E naquele dia aconteceu tudo o que Samuel tinha dito. O profeta tinha profetizado para Saul, já encontraram a jumenta dos teus pais, e você vai sair daqui, não se preocupe, mas seu pai está preocupado com você agora, porque já encontraram as jumentas que estavam perdidas, mas seu pai está preocupado contigo agora. Mas quando você sair daqui, você vai chegar perto do túmulo de Raquel, e lá estará 2 homens te esperando lá, e eles vão falar dessa forma, dessa forma, dessa forma, e você vai receber esses homens, e você vai continuar a caminhada, e lá na frente você vai encontrar uns profetas que estão descendo do monte, estavam adorando a Deus do monte, e os profetas vão falar contigo, e você vai receber o Espírito de Deus. Glória a Deus, aleluia. O profeta Samuel falou tudo isso. Expressou tudo isso para Saul.
E de repente ele fala para Saul: espera só 7 dias, Saul, e eu vou voltar. Mas de repente nós encontramos na palavra de Deus que Deus muda o coração de Saul, no momento que ele despediu de Samuel, o profeta. Eu entendo aqui que Deus fez essa mudança para poder ver se Saul tinha a capacidade de obedecer. Se Saul tinha a capacidade de obedecer o profeta de Deus, que era Samuel. Verso 10. Quando Saul e o seu empregado chegaram a Gíbea, um grupo de profetas encontrou, e o Espírito de Deus, fala aqui de novo, e o Espírito de Deus tomou conta de Saul, e ele se juntou a eles, agindo como um profeta. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O Espírito de Deus me dominou. O Espírito de Deus te dominou agora. Você é Saul agora. Glória a Deus. Você foi ungido na cabeça com óleo e unção. Eu não ungi a cabeça de vocês? Amém. Eu sou o Samuel, sou o profeta de Deus aqui. Estou ungindo a cabeça de vocês aí com óleo da unção. Então vocês se profeta também. Vocês vão agir como profeta também. Porque a unção de Deus está sobre vocês. Glória a Deus. Você vai profetizar vitória na vida de vocês. Você vai profetizar que os inimigos de vocês serão derrotados. Amém, Jesus. Serão Glória a destruídos. Deus. Em nome de Jesus. Tudo bem, querido. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas vamos lembrar que Deus mudou o coração de Saul. Não esquece dessa palavra. E algumas pessoas que o conheciam viram isso e perguntavam: o que aconteceu com o filho de Quis? Será que Saul virou profeta? Um homem que morava ali perguntou: e os outros? Será que os pais deles são profetas? Foi assim que se surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? Quando Saul acabou de profetizar, foi para um altar no monte. E o tio de Saul perguntou a ele e ao outro seu empregado: onde foi que vocês estiveram? Estavam procurando as jumentas, respondeu Saul. E como não a encontramos, vamos falar com Samuel. Eu sou profeta de Deus essa noite. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Glória a Deus. Eu já ungi sua cabeça. Amém, Jesus. E eu determinei que você ia andar, ia voltar, e vocês iam encontrar outros profetas, e você ia receber o Espírito de Deus sobre a sua vida. Glória a E Deus. você ia agir como profeta também, você ia profetizar na sua vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Escolha as suas palavras para profetizar. Abra a tua boca para profetizar em nome de Jesus Cristo na sua vida, na sua casa, na sua família, aonde você estiver, no teu trabalho. Profetiza na tua vida. Hoje você também é profeta. E como não encontramos, vamos falar com Samuel. O que foi que ele disse? Perguntou o tio de Saul. Ele nos disse que os animais já haviam sido encontrados. Respondeu Saul. Porém não contou o tio que Samuel tinha dito a respeito dele se tornar rei. Assim, Samuel falou que eu ia me tornar rei. rei. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Que privilégio. Ser rei. Deu para entender a primeira parte? Glória a Amém, Deus. Jesus. Então segurei. A segunda parte é assim: Deus escolheu. Mesmo capítulo 22 a seguir. Segunda parte. Então perguntou a Deus, o Senhor: ainda há mais alguém? Ele está escondido no meio da bagagem. Respondeu o Senhor. Então eles correram e trouxeram Saul. E ele era o mais alto de todos. Verso 23. Aparecendo dos ombros para cima do meio do povo. Samuel disse ao povo: aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu.
Não há ninguém igual a ele entre nós. E todo o povo gritou: viva o rei! Viva o rei! Samuel explicou ao povo os direitos e os deveres de um rei. E o escreveu num livro. E foi colocado na presença de Deus. Samuel começa a colocar para o povo, expressar para o povo. Samuel, como profeta de Deus, começa a expressar para o povo, porque o povo pedia-se um rei. Glória a Deus. Samuel fala para o povo desse jeito, ó. Tem direitos e deveres de um rei. E o escreveu num livro. Que foi colocado na presença de Deus, o Senhor. Aí mandou todos para casa. Vai embora, tchau. Saul também voltou para sua casa em Gíbea. Alguns homens corajosos que não, no seu coração, sentiram a orientação de Deus, foram com Saul. Amém? Alguns homens de Deus foram com Saul. Alguns homens que sentiram a presença de Deus naquele momento. Homens corajosos, homens de batalha, mulheres de batalha, homens corajosos, jovens corajosos, homens que querem servir a Deus, homens que querem batalhar por Deus, homens que querem vencer por Deus, mulheres que querem vencer por Deus, jovens que querem vencer por Deus, homens e mulheres corajosos, nada de combate. Todo mundo era corajoso aqui. E foi. Sentiu no seu coração a orientação de quem? De Deus. E foram com Saul. Mas algumas pessoas mau caráter disseram: como é que esse homem vai poder nos salvar? Aonde há homens de Deus, onde há mulheres de Deus, onde há pessoas que buscam de coração a Deus, também há pessoas más. E eles desprezaram Saul e não deram presente. Essas pessoas desprezaram Saul. Não deram crédito para ele. E quantas pessoas não dão crédito para vocês? Quantas pessoas não dão crédito para mim, Samuel, profeta de Deus? Quantas pessoas não dão crédito para aqueles que é ungido como Saul? Alguns vão dar com você. Alguns vão ser corajosos com você. Alguns vão ser guerreiros ao teu lado. Vai vencer batalhas com você. Vai te ajudar a vencer batalhas. Vai ajudar você a guerrear. Vai ajudar você a ter fé. Vai ajudar você a ter coragem. Mas outros não. Vai tentar te desanimar. Outros vão tentar te colocar no fundo do poço. Não dorme não. Glória a Deus. Amém? Amém. Passar para a terceira parte. Fala assim: Deus escolheu. Deus escolheu. Terceira parte agora. Não obedeceu a ordem de Deus. Essa é a trajetória de Saul. Nós estamos dentro do processo. Amém? Amém. É a trajetória de Saul. Para nós chegarmos aonde nós queremos. Amém? Então é a seguinte, a terceira parte da mensagem de hoje: não obedecendo a Deus. Primeiro, dominado pelo Espírito de Deus, escolhido por Deus, e agora, não obedecendo a ordem de Deus. 13:8. 13:8. Capítulo 13, versículo 8. O mesmo livro de 1 Samuel. Diz assim: seguindo as instruções de Samuel, eu passei a instrução para vocês, amém? Sou Samuel. Saul esperou 7 dias. O que Saul fez? Esperou 7 dias. Mas Samuel atrasa. Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhe disse: olha aqui, não desista. Glória a Deus.
Quando o profeta de Deus falar, é 7 dias, se ele atrasar, porque ele está testando o seu coração. Glória a Deus. Se a resposta de Deus atrasar, porque ele está testando o teu coração e a tua Glória fé. a Deus. Glória a Deus. Se é uma pessoa de persistência, se é uma pessoa que obedece à voz de Deus, se obedece à palavra do Senhor, você vai esperar. Se o profeta falou 7 dias, mas de repente Deus coloca no coração do profeta, ó, atrasa um pouquinho. Porque Deus fez o quê? Mudou o coração de quem? Saul. Mudou o coração de Saul. E às vezes Deus muda o nosso coração para testar a nossa integridade, para testar se nós realmente, com o coração mudado, podemos confiar em Deus. Glória a Deus, aleluia. Presta atenção. Então Saul disse: traga os animais para o sacrifício, que é completamente queimado, e para as ofertas de paz. E ele ofereceu o sacrifício. E quando estava terminando, o profeta chega. Samuel chegou. Glória a Deus. Samuel chegou. E Saul foi ao encontro dele. Teve um encontro. Para cumprimentar. Tudo bem, profeta? Tudo bem, Samuel? Tudo na paz de Deus? Mas Samuel disse: o que você fez? O que foi o que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando. E indo embora. Falta de confiança. Eu vi que o povo estava me abandonando, Senhor, nesse projeto, nesse ministério. Mas eu não confiei no Senhor. Você também não veio como havia prometido. Saul questiona com Samuel: você não veio também como havia prometido. Às vezes a promessa de Deus na nossa vida não vem de acordo com o que a gente queremos. Às vezes a promessa do Senhor não vem de acordo com aquilo que nós imaginamos e pensamos. Os projetos de Deus são maiores do que os meus projetos. Os meus pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus. O meu coração pode ser diferente do coração do Senhor. Mas Deus testa a sua obediência. E Saul estava aqui, um dilema, com Samuel. Você também não veio como havia prometido. E os filisteus já estavam reunidos. Ele já estava preocupado com os filisteus. Falta de confiança. Se Deus derramou sobre ele, ungiu ele como um rei, pegou, pediu para Samuel, o profeta, derrama o óleo de unção sobre a cabeça de Saul, que ele vai se tornar rei sobre este povo. Fala assim: eu não vou desobedecer a Deus. a Deus. Glória a Deus. Aí eu pensei: se os filisteus vão descer de Gal para me atacar, eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus. Eu não tentei pedir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha de oferecer o sacrifício. Ele achou que deveria fazer o sacrifício, oferecer o sacrifício a Deus. Mas quem tinha o direito de fazer esse sacrifício era quem? Samuel. Às vezes nós tornamos Samuel aqui nesse altar.
simples, humilde, prostrado aqui, clamando pela sua vida, pela sua família, profetizando na tua vida milagres, bênção, restauração espiritual, para Deus destruir os gigantes da tua vida. Nós se tornamos Samuel para profetizar na sua vida milagres maravilhosos de Deus, para Deus te livrar do acidente no trabalho, para Deus te guardar com os anjos poderosos dele na tua viagem, para Deus fazer tantas coisas maravilhosas na tua vida. Nós se tornamos Samuel aqui no altar, e somente Samuel poderia fazer o sacrifício para Deus, porque Deus não determinou para Saul. Glória a Deus. Mas Saul, Deus tinha mudado o coração de Saul. Verso 13. O que você fez foi uma loucura. Respondeu Samuel. Você não obedeceu a ordem do Senhor, nosso Deus. Se tivesse obedecido, Ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Quantas vezes nós pisamos na bola aqui? Pisamos na bola com Deus? Quantas vezes nós desobedecemos a palavra do Senhor? Quantas vezes nós desobedecemos os nossos líderes, nossos pastores, nossos profetas? Mas, verso 14, mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor. E por isso Ele vai encontrar um homem do tipo que Ele quer. E o fará chefe desse povo. Vocês é quem? Saul. Vocês vão ver Saul. E hoje eu sou quem? Samuel, Você é profeta. uma campanha de? Davi, pedra de Davi. Entendendo o processo aí? Glória a Deus. Vocês vão entender. Com certeza, até o final da campanha vocês vão entender. Amém, Senhor. Vou repetir de novo o verso 14. Mas agora você não continuará a governar. Às vezes nós saímos da presença do Senhor, erramos como o Senhor, e já nós não governamos mais nem nossa casa mais, porque o diabo começa a dominar o nosso lar, dominar a nossa família, dominar nossos filhos, agir de uma maneira terrível. Por quê? Você desobedeceu ao Senhor, e por isso Ele vai encontrar um homem do tipo que Ele quer, e o fará chefe desse povo. Senhor, eu estou aqui. Aleluia. Quarta parte. Deixa eu ver se eu dá tempo, né, irmão? Se não der tempo, eu vou pular para a última parte. Aí, capítulo 14, só pula mais uma folhinha aí. Fala assim: se Deus nos ajudar, Se Deus nos ajudar, a vitória é nossa. a vitória é nossa. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Saúl tinha um filho chamado Jonas. 14, versículo 6 a seguir. Jonas disse ao rapaz que o acompanhava: vamos até o acampamento desses filisteus pagões, idólatras, que não servem a Deus. Pode ser que o Senhor nos ajude. Ele pôs em primeiro lugar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Pode ser que o Senhor, o nosso Deus, nos ajude. Se Ele nos ajudar, nada poderá impedir de nos dar a vitória. Amém. Ainda que sejamos pouco, nem que sejamos pouco, mas o Senhor vai nos dar a vitória. Glória a Deus. E o rapaz respondeu: faça o que achar melhor. Estou com o Senhor. Muito bem, respondeu Jonas. Vamos até lá. Deixe que aqueles homens nos vejam. Eles não se esconderam dos seus Inimigos. inimigos.
Enfrentou seu inimigo cara a cara. Seus adversários cara a cara. Amém, Senhor. Às vezes nós temos medo do capeta, do diabo. Aqui? Mas Jó não teve medo dos seus inimigos. Ele deixou que eles vissem ele, enxergassem ele. Se eles disseram, verso 9, se eles disseram para ficarmos parados até que chegue perto de nós, nós obedeceremos. Se o inimigo falasse, ó, você para aí. A estratégia, para, vou obedecer. Mas, presta atenção, mas se disserem para irmos até o lugar onde eles estão, nós iremos. Se o capeta chegar para você assim, ó, vamos lá no inferno comigo. Você tem coragem? Você tem coragem? Eu tenho coragem de ir. Porque o Senhor está sobre a minha vida. E o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Um dia o diabo chegou em mim e falou assim, eu vou te levar para o inferno. Eu falei, vamos que eu vou contigo. Glória a Deus. Um homem possesso. Das 9 da manhã até as 4 da tarde, sentado no lugar. Polícia não conseguia tirar ele de lá. Bombeiro não conseguia tirar ele de lá. Ninguém conseguia tirar, a multidão assim ao redor. Ele chegava, rasgava a Bíblia de pastores. E eu estava lá no cantinho, lá na igreja humilde. E Deus me tira de lá. E me leva para buscar esse homem possesso. E o diabo falou olhando na minha cara assim, falou assim, eu vou te levar para o inferno. Eu falei, eu vou contigo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Me mostra o caminho. Nem o diabo sabe o caminho. Ele levantou do chão e ficou assim. Eu falei, mostra o caminho. Eu vou contigo. E vou te resgatar em nome de Jesus da mão de Satanás. Porque a unção de Deus está sobre a minha vida. A unção de Deus está sobre a igreja. A unção de Deus está sobre o povo dele. E o povo de Deus não pode ter medo. Glória a Deus. É forte e corajoso. Porque o sangue do Senhor te cobre. O Espírito do Senhor te vivifica, te fortalece. Ô glória! Então, Jonatão, filho de Saul, não teve medo do seu inimigo. Enfrentou seu inimigo cara a cara. Cara a cara. Qual o tema dessa quarta parte? Se Deus nos ajudar, a vitória é nossa. Se Deus está conosco, a vitória é nossa. Se Deus está contigo, a vitória é sua. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Posso continuar? Eu paro por aqui. Quer que eu paro? Eu paro. Vamos mais um pedacinho então. Fala assim, tem dias que Deus não responde. Não responde. 36 em seguida. Tem dias que Deus não responde. Presta atenção. Aí Saul disse aos seus soldados, vamos descer de noite e atacar os filisteus. Até amanhecer nós tomaremos tudo que eles têm e não deixaremos nenhum filisteu vivo. E eles responderam, faça o que achar melhor. Mas o sacerdote disse, primeiro, vamos consultar a Deus. Quando você sair para a batalha, sair para a guerra, consulta Deus. E a palavra de Deus Glória a Deus. é a tua resposta. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória! Glória a Deus. Aleluia. Verso 37. Aí Saul perguntou a Deus, devo atacar os filisteus?
Fez uma pergunta para Deus. A primeira pergunta que Saul perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? E a segunda pergunta: tu darás a vitória ao povo de Israel? Mas naquele dia, oh glória, Deus não respondeu nada. Glória a Deus. O dia que Deus não vai responder nada para você, irmãos. Deus vai calar. E vai esperar o que você vai fazer. Se você vai continuar na obediência ou vai desobedecer a Ele. Tem dia que Deus vai calar e você não vai conseguir a resposta daquilo que você está precisando na sua vida. Tem dia que Deus vai se calar para você. E você vai procurar: Senhor, fala comigo. Deus, fala comigo. Parece que o Senhor me abandonou. Oh Deus, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, teu filho amado, fala comigo. Eu não sei como resolver essa situação, esse problema. Se eu vou para a guerra, ou se eu não vou para a guerra. Se eu vou para a batalha, se eu não vou para a batalha. Será que o Senhor vai me dar a vitória ou não? Glória a Deus, aleluia. Mas naquele dia o Senhor não respondeu nada. Então Saul disse aos oficiais: vem aqui, descubra que pecado foi cometido hoje. Eu prometo pelo Senhor, o Deus vivo, verso 39, o Salvador de Israel, que mesmo que o culpado seja o meu filho Jonatas, eu o matarei. Ah, misericórdia. Mas ninguém respondeu nada. Então Saul ordenou: fique todos de um lado. Todos de um lado. E eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro lado. Faça o que achar melhor, respondeu o povo. Então Saul disse ao Senhor, o Deus de Israel: oh Deus, por que não me respondes hoje? Ó Senhor Deus de Israel, responde por meio do sorteio. Se a culpa for minha ou de Jonatas, responde pela pedra marcada em Urim. Mas se a culpa for de Israel, o teu povo, responde pela pedra de Tumim. E a resposta indicou Jonatas e Saul, e não os soldados. Então Saul disse: faça o sorteio para saber se a culpa é minha ou do meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul perguntou: o que foi que você fez? Oh, glória! Você sabe o que o filho de Saul tinha feito? O pai dele determinou para o povo, para os guerreiros, para os soldados, assim: ó, vocês não vão comer nada hoje. Hoje está todo mundo em jejum. Hoje é sacrifício hoje para Deus nos dar a vitória. E de repente, Jonatas sentiu fome. E foi lá, pegou, deu bastão e molhou num favo de mel e comeu. E sentiu forte. E estava tão fraco, tão fraco, tão fraco, quando ele pôs o mel na boca e sentiu forte. Já viu você jejum aí 12 horas, você está aqui? Você come, você toma. Então a carne, né? Aí de repente, irmãos, ele fez o que contra aquilo que o pai dele tinha falado, que não era para ninguém comer. Então Saul perguntou: o que foi que você fez? Eu comi um pouco de mel, que tirei a ponta do bastão que eu tinha na mão. Respondeu Jonatas: eu estou aqui pronto para morrer. Ele não fugiu da batalha, irmãos. Ele venceu os inimigos lá. Deus deu a vitória para ele. Ajudou ele na batalha, na guerra. Ajudou ele. Mas aqui ele não fugiu da raiva. Não, eu errei, então vou morrer. Estou pronto aqui, pai. Me mata. Verso 44. Que Deus me mate se você não for morto, diz Saul. Mas os soldados responderam: isso nunca. Olha aqui, levantou alguém para defender? Jonatas.
Jonatas, Deus levanta alguém para te defender. Às vezes você erra. Às vezes alguém te dá uma ordem, você erra. Mas Jesus levanta alguém para te levantar. Glória a Deus. Aleluia. Jesus levanta alguém para te dar a mão. Mas os soldados responderam: isso nunca, Jonas. Que deu a grande vitória ao povo de Israel. Não deve morrer. Nós prometemos pelo Senhor, o Deus vivo. Nós prometemos pelo Senhor, o Deus vivo, que Ele não vai perder um fio de cabelo. Que Ele promessa. Tem guerreiros do teu lado, irmãos. Se o acusador vier para te acusar, alguém vai levantar para te defender e não vai deixar você ser destruído. O que ele fez hoje foi conseguido com a ajuda de Deus. O que Jota fez, a grande vitória, foi concedido pela ajuda de Deus. As grandes vitórias que Deus te dá, foi concedido pelo poder de Deus. Foi concedido pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus que opera em Jesus Cristo, teu Filho amado. Alamassuri caia massou. Ei, baracaia laias. Glória a Deus, aleluia. Eu queria terminar essa mensagem, mas não vai dar conta. Não vou dar conta. Mas presta atenção. Nós paramos aqui. Não vou terminar. Fala agora comigo assim: não quero rejeitar Não quero rejeitar as ordens de Deus. as ordens de Deus. 15, versículo 10. Diz assim: o Senhor Deus falou com Samuel: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou, desobedecendo as minhas ordens. O Senhor Deus falou com quem? Com Samuel. Eu estou arrependido. Deus arrepende? Eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois eles me abandonou, desobedeceu as minhas ordens. Samuel ficou triste com isso, e a noite inteira orou em favor, em voz bem alta, no altar de Deus, o Senhor, em favor de Saul. Samuel ficou triste com isso, e a noite inteira orou em favor bem alto, no altar de Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo, que depois tinha seguido para Gilgal. Olha, o coração de Saul tinha mudado, não tinha? E aqui ele faz um monumento em honra de si mesmo. O orgulho do homem entrou. Ele levanta uma estátua em honra dele mesmo. Um monumento em honra dele mesmo. Desobedece a Deus. Mas eu quero obedecer a Deus. Eu quero obedecer ao Senhor. Eu não quero desobedecer a Deus. Amém? Verso 22, para nos adiantar. Saul respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? O que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício?
É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A resposta contra o Senhor é tão grave. A revolta contra o Senhor é tão grave como feitiçaria e o orgulho e pecado. É como é pecado a idolatria. E o Senhor o rejeitou como rei. Porque você rejeitou as ordens de Deus. Fala assim agora, assim. Eu rejeito a unção de Saul. Eu rejeito a unção de Saul. Senhor, meu Pai, como profeta Samuel, eu anulo agora, ó Pai, nessa noite, essa unção, ó Pai, sobre o teu servo, como está aqui sem o Saul. Eu retiro tudo agora. Em nome de Jesus! Glória a Deus. Começou agora a nova caminhada. Você rejeitou agora toda a unção de Saul. Por quê? Vou falar rapidinho aqui. 1 Samuel capítulo 16, verso 14 a seguir. Presta atenção. O Espírito do Senhor saiu de Saul. E o Espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. O Espírito do Senhor saiu de Saul. E o espírito mau mandado por Deus começou a atormentar. Deus manda o espírito mau. Confunde minha cabeça desse jeito, pastor. Mas Deus fala que Ele manda em tudo, e comanda tudo. Ele dá ordem para todas as coisas. Como está lá em Jó, o diabo chegou perante Deus e falou tanta coisa de Jó para Deus. E Deus falou assim, ó, pode ir lá. Perturba a vida dele lá, faz tudo que você quiser. Mas só não toca na alma dele. Repetir mais uma vez. Eu rejeito a unção de Saul. Porque eu não quero herdar a maldição. Glória a Deus. Até lá atrás estava bom demais, tá, irmãos? Agora, vida que segue, né? Agora aqui, ó. Verso 16, primeiro versículo. E o Senhor disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre de azeite e leve com você. Depois vai para Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Aleluia! Verso 13. No verso 12. Aí Jessé mandou buscar, e era o belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: eu sou Samuel hoje. Este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite, ungiu Davi na presença dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor dominou Davi. Daquele dia em diante ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu como profeta Samuel, estou aqui nessa casa agora. Levanto agora, Senhor, um novo rei sobre o povo. Levanto esse povo agora, Senhor, como Samuel levantou Davi, porque eles rejeitaram a unção de Saul. Este povo rejeitaram a primeira unção, e nesta noite eu quero ungir eles como o rei Davi. Meu Pai, como Samuel ungiu Davi, escolheu da família de Jessé. Eu escolho esse povo nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, para ser rei agora. Um novo rei escolhido por Deus, como Davi foi escolhido por Saul. Lembra Suricai através do Deus vivo, do Deus de Israel. Glória a Deus, aleluia. Quem quer receber a nova unção agora? A velha unção de Saul acabou. Agora começa a batalha. Você vem rapidinho, vou pingar aqui e vocês vão voltar para o banco. Só vou pingar.
Eu faço em nome de Jesus. Amém. 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 Em nome de Jesus. É muita fé. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Opa, espera Deus. aí. Calma, rapaz. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome Glória a de Jesus. Deus. Amém. Em nome de Jesus, guerreiro de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Aleluia. Deus. Uma guerreira do Senhor. Casado. Mas Davi foi o último, né? Davi foi o último. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Casado não, tá na hora. Aleluia, Jesus. Verdade. Presta atenção. Glória a Deus. E o Espírito do Senhor dominou Davi. E daquele dia em diante ficou com Aleluia, ele. Senhor. Amém. Remasuricaya massoura ramalás. Reimacaia lá. Fica de pé. Glória a Deus. Fica de pé, igreja. Levanta a tua mão para o céu. E o Espírito do Senhor dominou Davi. Daquele dia em diante. E ficou com ele. Começa a orar ao Senhor agora. Pai querido, Pai amado. É uma nova unção. Nós rejeitamos a unção de Saul. Nós rejeitamos a unção de Saul. E agora em diante, ó Pai, a unção verdadeira de Davi está sobre nós agora. E o Espírito de Deus nos dominou. O Espírito de Deus nos dominou. E a partir de agora continua a caminhada para pegarmos a pedra e destruir o gigante. Para destruir o gigante. Para destruir o gigante. Rei Massuricaia Massou. Rei Macaia Rei Massu como profeta Samuel. Você é ungido nessa noite. Rei Massuricaia é levantado de novo. Você é levantado de novo com uma nova nação. Um novo povo de Deus. A maldição de Saul já foi. A maldição de Saul já foi. Já foi quebrada. Já foi quebrada. Já foi quebrada. Agora é o som de Davi. É o som de Davi. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus me dominou. O Espírito do Senhor te dominou. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tira o santo, Jesus, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Glória, glória. Glória a Deus. Aleluia. Vamos sentar rapidinho. Amém, Senhor. Obrigado, Júlio. Alguém trouxe alguma oferta? Levanta a mão que o Júlio vai passar aí. Isso meio. Irmãos, esse envelope aqui é um desafio, tá? Para a campanha. Quem não pegou seu envelope, esse aqui é para a campanha, você vai fazer uma oferta do seu agrado para Deus durante essa campanha, tá? É o mês todo. Ela começou sexta-feira, vai terminar no final de setembro, tá? Amém? Depois você pega esse cartão aqui, leva para sua casa. Se você quiser ofertar no próximo culto, você oferta para a campanha. Se você não quiser ofertar, oferta no final da campanha, amém? Amém. Depois você pega o cartãozinho e tudo, tá? Irmãos, eu quero dizer para vocês que nós somos vencedores. Amém, Jesus. Amém? Amém. Você crê nisso? Glória a Deus.